Pessoal que está nos assistindo aí, meu nome é Felipe, sou diretor comercial aqui da Abad Aquecimento e hoje eu estou com um convidado especial, que é o Leonardo da Solis Solar, né? Empresa especializada em sistema solar. É mais que um convite especial, na verdade é uma parceria que a gente está desenvolvendo ao longo desse período que a gente está com a Abad Aquecimento, né? Nesses 2 meses, que é muito pouco, mas como ela pegou agora inserindo a mais nova dentro do nosso grupo. E nada mais justo do que começar com uma marca que tem hoje um valor de mercado absurdo, né? Não só em relação a faturamento, mas em relação ao produto em específico. E eu queria começar justamente com uma pergunta que vai fazer total sentido a essa história que precisa ser contada para a gente agora. Como começou a Solis, né? Como começou essa marca que é um potencial hoje no Brasil e desenvolve realmente produtos de altíssima qualidade, Leonardo? Felipe, primeiro eu agradeço em nome de todo o time da Solis por essa oportunidade. A gente se sente verdadeiramente privilegiado por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? A gente acompanha o trabalho da Abad, eu venho acompanhando o teu trabalho também, né? Você vem aprendendo com o mercado de uma forma muito rápida e eu não tenho dúvida que a Abad Aquecimento, através da tua liderança e da tua gestão, vai transformar o mercado de aquecimento de Curitiba e região. Não tenho dúvidas que o mercado de aquecimento em Curitiba e região vai ser antes e depois da Abad Aquecimento sob a tua liderança, né? Bom, coisa boa. Eu fico assim bem entusiasmado quando eu vejo a tua visão de mercado, né? A tua proposta de valor agregado, né? No portfólio de soluções aí para o cliente. Então, mais uma vez, a Solis está assim super lisonjeada com essa oportunidade. Legal, e antes de te responder, né, quero trazer aqui uma pequena lembrança do time da Solis. Porra, que legal, para você, ok? Maravilhoso. E espero que tenha aí utilidade para você no dia a dia aí junto à tua equipe. Pode deixar. Obrigado, Léo. Bom, pessoal, veja, a Solis Solar. Primeiro, o nome Solis. Solis significa sol em latim, né? A Solis vai fazer agora no mês que vem, no mês de junho, 14 anos de mercado. E nós nascemos com uma proposta de diferenciação, de valor agregado, né? 14 anos a gente percebeu que havia uma lacuna no mercado, né? A gente percebia que esse posicionamento de valor agregado, de diferenciação, ele não tinha exatamente uma empresa ocupando de uma forma assim indiscutível esse posto no mercado. E para nós aquilo foi uma oportunidade, né? O time tem uma vocação e uma vontade muito grande de trabalhar com produtos com uma durabilidade diferenciada, com uma eficiência diferenciada e com uma garantia que seja coerente com tudo isso. E assim nasceu a empresa com essa proposta, né? Não foi fácil você começar no mercado em que você já tinha gigantes aí com 20, 25, 30 anos de mercado, ok? Mas o tempo foi mostrando que o mercado valoriza sim quem quer entregar valor, quem quer entregar diferenciação, não só no produto, mas também no serviço. Então, hoje nós podemos falar que a Solis já está com 14 anos aí entre os 3 principais fabricantes do Brasil em faturamento, né, concorrendo com empresas que já estão há 40 anos aí no mercado, mas ao mesmo tempo com o pé no chão. A gente sabe que tem muito a aprender, tem muito a se desenvolver, a nossa estratégia tem que estar em constante processo de lapidação, né? Mas essa é a proposta, né, de uma empresa, de uma fábrica de sistemas de aquecimento solar que aposta em produtos de alta qualidade e aposta também num diferencial de serviço antes, durante e depois da venda. Isso tem sido o nosso direcionamento. Não, legal. Eu fico assim impressionado, assim, a gente que tá também aí, estamos completando aí 10 anos de história no nosso grupo em sistemas de aquecimento, né, aquecedores a gás, enfim. O que eu fico assim impressionado com a Solis é como ela consegue ajudar o parceiro na revenda, como ela consegue dar suporte na hora de um orçamento, né, os produtos, a explicação dos representantes, do gerente, enfim, essa quantidade de informação que a gente recebe para que a gente consiga desempenhar um bom papel e conseguir, você que está nos assistindo, colocar algo de bom na sua casa, algo de um produto que vá
tem uma garantia de 10 anos, como é um boiler aqui da Solis, então realmente é muito diferente. Eu queria que você contasse, né, como é que foi essa proposta de vocês para vocês conciliar esse nível de conhecimento e cultura enraizada dentro da Solis. Felipe, eu acho a sua pergunta extremamente feliz, porque isso é um ponto que nos diferencia no mercado também. A Solis, desde o seu início, desde o seu nascimento, ela acredita no posicionamento B2B2C. Ou seja, nós somos um CNPJ que fornece e que atende outro CNPJ que, por sua vez, atende um CPF. Então, nós acreditamos nesse modelo de distribuição. Por quê? Porque a venda de um sistema de aquecimento solar é uma venda técnica comercial, é uma venda consultiva. Né? Então, eu preciso ter parceiros especializados na ponta para prestar um bom atendimento ao consumidor final, antes, durante e depois da venda. Até porque a fábrica ela não tem estrutura para proporcionar esse atendimento para o Brasil inteiro. Uma coisa é você se estruturar para conseguir dar esse suporte para 500, 600, 800 pontos de vendas especializados no Brasil. Outra coisa é você se estruturar para atender 8 milhões de consumidores finais. Então, qual é a proposta? Né? A gente está focado em fortalecer o trabalho do lojista especializado. Como? Bastante treinamento voltado para produto, voltado para desenvolvimento de soluções, boas práticas de instalação, dimensionamento, ou seja, o parceiro lojista que deseja se tornar um verdadeiro especialista no assunto, a gente consegue ajudá-lo nesse sentido. Justamente para que ele se sinta seguro no atendimento lá na ponta para o consumidor final, entregando o que há de melhor em produto, entregando o que há de melhor em soluções, certo? E com isso garantindo a satisfação do cliente. A gente não acredita, né, nada contra a outras empresas que têm um posicionamento diferente, né? Cada um escolhe qual que é o teu caminho, nada contra, mas a gente não acredita no modelo da fábrica vendendo direto para o consumidor final. Por quê? Porque a gente não consegue proporcionar esse atendimento diferenciado nesse modelo. E é diferente quando a gente fortalece o parceiro que conhece o mercado da região onde ele atua e aí sim ele consegue prestar um bom atendimento, um atendimento de especialista, seja para os arquitetos, para os engenheiros, para as construtoras, para os próprios instaladores, até chegar no consumidor final. Esse caminho é um caminho mais longo? É um caminho mais desafiador? Não tenha dúvida, mas é o caminho que a gente acredita que permite um crescimento sustentável. E o tempo tem nos mostrado que a gente tem acertado mais do que errado. Não, com certeza. Eu fico pensando aqui, também estava conversando um pouquinho em off ali, sobre algumas coisas de dimensionamento na hora do orçamento, né? E eu queria aqui desafiar você aí um pouquinho. Digamos que hoje eu tenho aí uma casa aí de 500 metros quadrados, 3 banheiros, né? Tem 4 pessoas ali na minha casa e eu queira fazer esse aquecimento via sistema solar, né? Quais são os produtos hoje que a Solis tem para oferecer para o nosso cliente que está ali no ponto final, solicitando via Instagram, via Google, via WhatsApp, né? O que a Solis tem para potencializar ali a casa do cliente nesse assunto específico que é sistema solar? Perfeito. Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender que para garantir a satisfação do cliente na ponta, né, a gente tem aí um tripé que sustenta a satisfação do nosso cliente. Ou seja, um produto de qualidade, um dimensionamento personalizado e uma instalação profissional. Né? Se a gente não negligencia esses 3 pontos, a satisfação do cliente é certa. Tá? E é nisso que a gente acredita. Então vamos começar falando do produto. Né? É importante que o produto entregue lá na ponta para o cliente uma durabilidade diferenciada. Então, um público que a Solis atende com uma frequência muito forte é o público de alto padrão. Certo? E nesse público de alto padrão, o sistema de alta pressão ele é muito mais trabalhado do que o sistema de baixa pressão. Por quê? Se os dois entregam economia, porque o alta pressão permite um nível de conforto muito superior. A gente brinca que o alta pressão garante ao cliente um banho de hotel 5 estrelas. Então ele passa a ter o mesmo padrão de um banho de hotel 5 estrelas na casa dele. Né? Então
se eu posso proporcionar para esse cliente, além de economia, conforto, por que não? Então, esse tipo de solução, ela tem sido mais demandada. Mas é importante que, além do conforto, o produto tenha uma durabilidade diferenciada, uma eficiência diferenciada e uma garantia, né, que conceda tranquilidade para todo mundo. Então, se a gente falar do reservatório térmico, por exemplo, né, o que a gente pode falar assim de concreto? O que o reservatório térmico da Solis é diferente dos demais, por Legal, exemplo? vamos lá. Então, o que eu posso falar assim de concreto sobre durabilidade, né? O reservatório da Solis é um reservatório que foi projetado para trabalhar com 60 metros de coluna d'água de pressão. Qual é a média do mercado? 40 metros de coluna d'água. Então, nosso reservatório de série, ele tem uma pressão de trabalho 50% maior. Isso muita coisa, né? Se a gente for colocar... Claro. Isso significa que ele tem uma espessura de chapa maior, ele tem uma qualidade de solda superior, ele tem uma qualidade de tampo superior, e isso na ponta significa tranquilidade para o nosso cliente. Eficiência, né? Aqui em Curitiba e região, vocês estão numa região fria, então... O reservatório que tem uma capacidade de conservar calor por mais tempo, para vocês aqui, é extremamente relevante, né? Nós somos uma das poucas do mercado a ter selo Procel de eficiência em todos os modelos residenciais. Isso é importante a gente repetir, né? Você que está ouvindo aí, está no Instagram, vendo esse corte, vendo esse vídeo, o Leonardo vai repetir aqui para você o que a Solis tem de diferente no reservatório. Vamos lá, pessoal. No nosso reservatório térmico, você tem a maior durabilidade do mercado. Por quê? O único do Brasil com 60 metros de coluna d'água de pressão de trabalho, enquanto a média do mercado são 40. Significa que você tem um produto com uma durabilidade muito maior. Em termos de eficiência, nós temos hoje os reservatórios mais eficientes do mercado. Por quê? Porque nós somos uma das poucas do mercado a ter 100% dos reservatórios com o selo Procel de eficiência energética. O que isso significa? Que o reservatório conserva o calor por muito mais tempo. Vou dar um exemplo para você entender. Um reservatório térmico de 1.000 litros, que é certificado pelo Inmetro, somente certificado pelo Inmetro, se você aquecer a água a 50 graus Celsius num ambiente de 25 graus, sem consumo de água quente, ele vai demorar de 5 a 6 dias para perder calor e voltar para a temperatura ambiente. E um reservatório com selo Procel, ele vai demorar de 9 a 10 dias. Então isso faz toda a diferença, né? Quando você não tem esse tipo de eficiência energética, você tem que suprir esse calor com o quê? Com o aquecimento auxiliar, né? E aí você perde eficiência, passa a ter um custo maior no sistema. Um gasto maior, né? Exatamente, né? Então, esses dois pontos são importantes, né? E além disso, você tem o quê? Uma garantia que é coerente a tudo isso, né? A garantia contra defeito de fabricação do nosso reservatório são de 5 anos, enquanto a média hoje do mercado é de 1 a 3 anos. Então, ela é coerente com o que a gente está entregando. É produto para o cliente ficar tranquilo. Em termos de coletor solar, né? Para vocês que estão numa região fria, que vocês têm aqui uma situação de geada praticamente todos os anos. Né? Essa dúvida paira bastante sobre os orçamentos lá na loja, né? Sim. Puxa, será que eu coloco a plana ou coloco a vácuo ou tenho, né, ali o apoio com elétrico ou o apoio com a gás, enfim. Né? Aqui em Curitiba tem essa condição diferente do clima, né? Sim. Que é muito mais frio do que a maioria das regiões do Brasil. Sim, né? verdade. E o pessoal tem medo dessa geada, né? De trincar ali a placa, de danificar ela, né? Sim. E o que a Solis tem que vai dar segurança para eles para entender mais sobre essa placa e também instalar ela e eles sentir que realmente esse produto é diferente? Bacana. A Solis ela desenvolveu há 10 anos um coletor solar de aço inoxidável com 10 anos de garantia, que é resistente à geada. Né? Além disso, ele é o único do mercado hoje de aço inoxidável com 10 anos de garantia, classificação A no Inmetro, com uma pressão de trabalho de 100 metros de coluna d'água. É bastante coisa, A média Léo. do mercado são 40, o nosso são 100 metros de coluna d'água. Agora, o que esse coletor tem de segredo? Que ele é resistente ao congelamento, né? É uma combinação de dois fatores. Primeiro, a resistência mecânica do próprio coletor solar, né? Porque a serpentina de aço inoxidável ela tem uma resistência maior. Nós trabalhamos aí com as espessuras de parede, a maior do mercado, com 2,11 milímetros de espessura de parede no aço inox. Além disso, a gente desenvolveu pulmões pneumáticos nas extremidades das baterias dos coletores. Puxa, essa eu não sabia. Então, a combinação dos pulmões pneumáticos com a
resistência mecânica do coletor solar faz com que, apesar da água congelar, ela não estoura o coletor solar. Então ela congela, expande, né, sofre uma expansão volumétrica, mas ela não estoura o coletor solar. Nós temos clientes aí com 10 anos utilizando essa tecnologia. Você até me comentou comigo sobre uma empresa específica no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina que foi essa instalação que está há 7 anos já? A gente tem, por exemplo, um conjunto habitacional em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, que já vai fazer 7 ou 8 anos. São mais de 90 equipamentos no conjunto habitacional com essa tecnologia e nunca tivemos um coletor solar danificado lá por causa de geada. Então é uma tecnologia segura, que funciona, certo? Então passa a ser uma alternativa a mais para atender o mercado de regiões frias, né? Então, em termos de produto, esses pontos são importantes. Durabilidade, eficiência, uma garantia que dê tranquilidade para todo mundo. Então, isso é um dos pilares, né? Que é o produto. E aí vem um segundo pilar. E interessante, pessoal, porque esse segundo pilar, muitas vezes ele é negligenciado. E aí é onde está a diferença do vendedor para o especialista. Tá? Você comentou no teu exemplo agora uma casa com 4 pessoas. 4, isso. Imagina a casa com 4 pessoas, água quente aí na ducha, no lavatório, água quente na cozinha, de repente tem uma banheira de hidromassagem também. Né? Além da gente entender quais são os pontos de consumo, além da gente entender quantas pessoas tem na casa, eu preciso entender o perfil de uso de água quente do meu cliente. Do que eu estou falando, gente? Qual é o tempo médio de banho? Qual é a frequência? 1 banho por dia? 2 banhos por dia? Qual é a vazão que o meu cliente quer trabalhar? Tudo isso faz diferença. Então, vou dar um exemplo. Um sistema que vai trabalhar com uma vazão aí de 10 litros por minuto. Tempo médio de banho 10 minutos nessa faixa, certo? Esse é um sistema que provavelmente um sistema de 500 litros ele vai atender. Se for um sistema de baixa pressão. Tá? Comparado a um chuveiro elétrico, é um outro padrão de conforto, já é bem superior. Baixa pressão atende. Agora, se esse mesmo cliente com 4 pessoas, água quente na ducha, no lavatório, na cozinha e uma banheira. Não, na minha casa a gente toma 2 banhos por dia. Na minha casa, eu não quero 10 litros por minuto, eu quero um banho de hotel 5 estrelas. Eu quero um banho com 20 litros por minuto, com 20 uma vazão maior, né? Com 20 MCA de pressão. E outra, eu não quero tomar banho rápido, porque banho para mim é uma terapia, é um conforto. É o melhor momento do dia. Exato, eu quero tomar um banho de 15 minutos, de 20 minutos, pode acontecer, você tem uma situação como essa. Aquele sistema que era de 500 litros, ele vira facilmente um sistema de 1000 litros. De água quente. Então, a quantidade de pessoas na casa é a mesma, os pontos de consumo de água quente são os mesmos, mas se o nível de conforto, a expectativa de conforto do cliente é diferente, naturalmente o dimensionamento tem que ser diferente. Portanto, dimensionamento importa muito, porque ele tem relação direta com a expectativa de conforto do teu cliente. Então é importantíssimo a gente estar atento a isso. E aí nós já estamos falando de um sistema de alta pressão. Então você já está conciliando a qualidade do produto com um dimensionamento personalizado. Né? E aí o atendimento tem que ser de especialista, porque o consumidor final é leigo e ele não tem obrigação nenhuma de entender isso. Né? E muitas vezes ele tem ali 3 orçamentos na mão. Um com 400 litros, outro com 800 litros, outro com 1000. Ele fica perdido. Né? Então a gente precisa dar esse esclarecimento aqui para o cliente. Né? E o terceiro ponto é a solução da instalação. Uma instalação de alta pressão ela tem uma série de cuidados técnicos que precisam ser respeitados. Eu ia justamente, né, a minha próxima pergunta para você, e vendo você explicar, é a seguinte. Eu tenho uma casa e eu não sei qual é o meu tipo de sistema que eu tenho que ser usado ou que precisa ali para me atender. Baixa ou alta? Se você pudesse explicar para o pessoal que está assistindo qual é a diferença entre o alta pressão e o baixa pressão, eu acho que esclareceria muitas dúvidas aí que o pessoal está tendo. Perfeito. O aquecedor solar ele é explorado no Brasil há mais ou menos 40 anos. Né? Até 10 anos para trás aí, 80% do mercado brasileiro, de 80% a 90% do mercado brasileiro, era constituído de sistemas de aquecimento solar de baixa pressão. Nesses últimos 10 anos, isso vem mudando drasticamente. Eu vou falar a realidade da Solis. Hoje,
de 50% a 60% do que a gente fabrica são sistemas de alta pressão. Por que que os sistemas de alta pressão estão crescendo comparado aos de baixa pressão? Se ambos os sistemas geram economia. Porque o sistema de alta pressão proporciona um nível de conforto muito maior. Hoje a gente não precisa investir muito tempo para explicar para o cliente que o aquecedor solar gera economia. A mídia ela já se encarregou de fazer esse papel. Claro que você aprofunda, dá detalhes, mas o cliente, quando ele percebe, quando ele descobre que existem soluções que podem proporcionar, além da economia, um conforto muito maior, ele no mínimo se interessa em saber qual é o valor do investimento. Certo. Porque para ele aquilo ali é importante. Então, um sistema de baixa pressão, pessoal, é aquele sistema que é dotado de um dispositivo chamado respiro. Ele está aberto à pressão atmosférica, certo? Comparado a um chuveiro elétrico. Tá? Um chuveiro elétrico, um bom chuveiro elétrico, ele vai te entregar uma vazão aí na ordem de 4 litros por minuto, com uma pressão aí de 2 MCA. Um sistema de baixa pressão, você sai de 4 litros por minuto para 10 litros por minuto, com 2 MCA de pressão. É um padrão de conforto melhor? Não tenha dúvida. Agora, o sistema de alta pressão, você sai de 10 litros por minuto para, por exemplo, 20 litros por minuto, com 20 metros de coluna d'água, ou seja, é muito mais pressão, é muito mais vazão, é o que a gente chama de banho de hotel 5 estrelas, né? Isso é realmente o que é conforto. Então, se o cliente entende que é possível ele ter isso na casa dele, a grande maioria quer esse tipo de solução. Então, você precisa abrir o leque de alternativas para o cliente, explicar, né, cada uma delas, para que ele se sinta à vontade para tomar uma decisão, certo? E a gente percebe que tudo relacionado a conforto tem sido cada vez mais requisitado pelo cliente, né? Você quer chegar na sua casa e realmente relaxar, descansar, né? E é por aí. E não se incomodar também, né? Exatamente, exato. Não adianta você ter conforto, mas ter um produto que em pouco tempo começa a te dar dor de cabeça. O pessoal fala muito lá, né? Felipe, tá bom, você me convenceu. Vou colocar o reservatório da Solis, vou colocar a placa. Vou me incomodar? Eu falo, não, pode ficar tranquilo que o dimensionamento tá certo, que tudo que a gente precisava ver foi entregue. E aí o pessoal não quer mesmo, quer relaxar, quer o melhor momento do dia ali, tá com o dia estressado, vem do trabalho, quer tomar aquele banho gostoso, com pressão. Faz total diferença. Não né? tenha dúvida, Felipe. A gente mantém na Solis há mais de 10 anos. Eu acho que é o programa de capacitação técnica mais antigo do Brasil. Né? A gente chama de Academia Solis, com treinamentos presenciais, com treinamentos online. Né? E por que a gente investe tanto nisso? Justamente em função do que você acabou de falar. Né? Para que o profissional que está na ponta atendendo o cliente, além dele ter um produto de qualidade, que dê tranquilidade, segurança para o cliente, ele também esteja bem preparado para dar consultoria para o cliente em relação a dimensionamento e a garantir uma instalação profissional, né, de alta qualidade. Esse conjunto deixa o cliente tranquilo, o construtor tranquilo, o projetista tranquilo, certo? E no final das contas é isso que todo mundo quer sossego, quer tranquilidade. Pessoal, estamos aqui com o Leonardo da Solis, né, nessa parceria que tá chegando aqui em Curitiba, que é na Bade Aquecimento, uma das principais lojas do nosso grupo, para te dar a segurança de você que está nos assistindo, de que o produto tem uma ótima durabilidade, ótima qualidade, a maior garantia do mercado em reservatórios e que a Bade Aquecimento faz toda a preparação de orçamento, faz a instalação, vende os produtos da Solis aí no ponto comercial e a gente fica muito feliz de ter vocês com a gente lá. Bacana, bacana, Felipe. Um ponto que eu acho interessante também, bem relevante e gratificante para a gente, né? A gente acompanha de perto o indicador do Reclame Aqui, né? E a gente fez uma pesquisa comparativa esses dias. Cara, você acredita que nós somos hoje a empresa de aquecimento solar com atuação a nível Brasil, com abrangência nacional, com o menor índice de reclamações no Reclame Aqui. Isso é muito bom. Não tenha dúvida que isso faz diferença, né? Cara, nós temos menos de uma reclamação por ano no Reclame Aqui. Os concorrentes com atuação Brasil, tem concorrente lá que passa de 50, de 80, de 100 reclamações por ano. Então, como eu disse, eu acho que a gente vem acertando mais do que errando, né? Os erros fazem parte também da trajetória, né? Mas eu acho que a gente tem acertado mais do que errado nesse posicionamento aí de diferenciação e de valor agregado.
Tem uma coisa que eu tô querendo te perguntar, desde que a gente chegou aqui, na verdade. Vamos lá. Cara, que é uma dúvida que, nossa, praticamente chega todos os dias lá na nossa empresa, nos nossos vendedores, né? É o seguinte, o cara tem o fotovoltaico na casa. Então ele tá lá com as placas dele, e ele quer aquecer o reservatório dele com a fotovoltaica. O que eu devo indicar para ele e o que eu devo explicar para ele sobre as diferenças entre a placa solar para aquecimento de água e o fotovoltaico para alimentar ali a resistência desse reservatório, para que a gente consiga explicar para o cliente a diferença que isso tem no consumo dele e também no gasto, né? Excelente pergunta, Felipe. Essa pergunta é polêmica, ela foi campeã de solicitações na Solis em 2023 e 2024. A gente rodou aí várias associações de engenharia só para tratar desse tema, porque realmente há muita dúvida a respeito. Vamos lá, né? A dúvida é a seguinte, poxa, o aquecedor solar, ele é concorrente do fotovoltaico ou ele é aliado? Eu vou colocar um ou vou colocar o outro, né? Para responder essa pergunta, né, eu trago à mesa o conceito de eficiência energética. O que significa isso? Significa usar a tecnologia mais eficiente para cada tipo de aplicação. Certo. Então, vamos olhar para aquecimento de água. Um coletor solar para aquecimento de água, ele tem uma eficiência energética em torno de 60%. Significa que cada 100 watts por metro quadrado de radiação que chega, eu consigo converter em água quente 60% disso, né? E o painel fotovoltaico, ele tem uma eficiência energética em torno de 20%. É muito menor. Os melhores estão em torno de 20%, 22%. Então, a grosso modo, a gente tem uma relação aí de 1:3, certo? Ou seja, o que eu faço com um painel coletor solar térmico para gerar água quente, do mesmo tamanho, para gerar água quente com fotovoltaica, eu precisaria de 3 vezes mais, certo? Então, eu tenho uma relação de 1:3. Então, nesse sentido, para gerar água quente, o que é melhor? O aquecedor solar, porque você tem uma eficiência 3 vezes maior do que o módulo fotovoltaico. Então você vai ocupar, isso significa que você vai ocupar menos espaço no teu telhado, isso significa que teu investimento inicial será também menor com uma tecnologia que é mais eficiente, né? Vou dar um exemplo voltado aí para residências de alto padrão. Tá? Então imagina que você dimensionou uma casa e essa casa você vai colocar aí um reservatório de 600 litros. O pessoal fica nessa dúvida. 600 litros, 600 eu quero saber litros, alta pressão. Eu não vou mexer com um aquecedor solar porque eu já vou botar painel fotovoltaico. Então eu só quero ele com a resistência elétrica. Vamos lá. A grosso modo, tá? De uma forma aí mais aproximada, para você gerar 600 litros de água quente todos os dias com um ganho de temperatura aí de 30 graus, ou seja, eu vou sair de 20 graus Celsius e chegar a 50 graus Celsius, você vai consumir em torno de 600 kWh por mês. 600 kWh. Aqui em Curitiba, se você pegar um painel fotovoltaico com 600 watt-pico de potência, ele vai gerar em torno de 50 kWh por mês. Então, se eu pegar 600 kWh, que é o consumo de um boiler de 600, dividido por 50, que é a produção de energia de um módulo fotovoltaico de 600 watt-pico, mal o cliente sabe que ele vai precisar de 12 módulos só para manter o reservatório térmico dele aquecido. E aí tem clientes que ele está ali com um orçamento com 15 módulos, 18 módulos, e às vezes ele não tem ideia que 2/3 daqueles módulos, daqueles painéis fotovoltaicos, vão ficar focados só para o reservatório térmico, né? Então, em vez de ele usar ali 12 módulos para isso, esse mesmo reservatório de 600 litros, ele consegue atender com água quente aí com 4 ou 5 coletores solares térmicos, certo? E essa diferença, vamos colocar assim, de espaço no telhado, ele pode usar com módulo fotovoltaico para quê? Para gerar energia elétrica, para iluminação, ar-condicionado, geladeira. Nos outros itens etc. da casa, né? Exato, nos outros itens da casa. Então, no final, eles são aliados ou são concorrentes? Eles são aliados. A melhor solução do ponto de vista energética é você ter o aquecedor solar para gerar água quente e o fotovoltaico para gerar energia elétrica. Do ponto de vista financeiro,
essa solução também ela é mais barata, certo? E você consegue também otimizar melhor o teu espaço no telhado da casa. Okay? Então, essa é a recomendação. Eu considero que eu tenho até uma imparcialidade para falar, porque a Solis ela atua nos dois segmentos. A gente importa, a gente é um importador e distribuidor de sistema fotovoltaico e nós somos também fabricante de sistemas de aquecimento solar. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com o cliente, a gente deixa claro isso. Olha, o ideal é você trabalhar com as duas tecnologias. Se você quer um sistema de eficiência energética maior, com um investimento inicial menor, e otimizando espaço no telhado da tua casa, essa é a melhor alternativa. Não, legal, bacana. Eu queria também te perguntar o seguinte, a diferença entre o reservatório. Sim. Vamos falar de aço 304 primeiro, tá? Tem dois, você que está nos assistindo, tem dois tipos de aço, 316 e o 304. A espessura do aço muda, né? E outras coisas ali dentro dele. E aí a Solis, além de ela ter uma diferença para as demais marcas, ela tem uma tecnologia, digamos assim, licenciada, que só ela tem no reservatório. E aí, se você puder explicar para quem está nos assistindo qual é a diferença principal do teu reservatório para as demais marcas, seria muito importante para a gente entender. A gente trabalha com 3 alternativas de solução para o nosso cliente, né? Nós temos aí o aço inoxidável mais comercial, certo, que é a Liga 304. Nós temos o aço inoxidável Liga 316L. E nós temos a terceira opção, que é o revestimento à prova de corrosão WT. Né? São 3 alternativas. Vamos entender cada uma delas. A Liga 304 ela é mais utilizada quando você tem uma aplicação em rede pública, onde você tem a água com um nível de pH e um nível de cloreto, de cloro livre adequado dentro dos padrões estabelecidos, certo? Onde o risco de corrosão é muito baixa. Né? Então, nesse caso, ele é adequado para esse tipo de aplicação. Quando você começa a ter problemas com qualidade da água, água com teor de cloro livre ou de cloreto muito alto, com pH muito baixo, ou no litoral, quando você tem problemas com corrosão atmosférica, né, a famosa maresia, nesse caso, o que o mercado hoje tem para oferecer ao cliente? Migra-se do 304 para o 316L, porque ele é mais resistente à corrosão. Tá? Só que o 300... Então vamos dizer assim, eu moro numa região onde a água ali tem um fator de cloro alto, né? Posso sofrer com corrosão. E aí a Solis tem a solução, então. Exatamente. Né? Então o 316L ele é mais resistente à corrosão, mas ele não é imune. Tanto que ninguém dá garantia contra a corrosão. Então a Solis, não satisfeita com essa realidade, desenvolveu desde 2013 uma solução que é o revestimento à prova de corrosão, né, conhecido pelo mercado como WT. O que significa isso? Né? Na parte interna do reservatório térmico, ele recebe um jateamento, né, para aumentar, melhorar a rugosidade, e na sequência ele recebe... Aderência, né? Isso, para melhorar... Acho que até vi uma... Isso. Ele passa por um processo de jateamento com granalhas de aço inox para melhorar a aderência. Na sequência ele recebe uma cobertura vitrificada de um material que é atóxico. Ele não reage com a água, ele não dá cheiro, ele não dá cor, ele suporta temperaturas de até 120 graus Celsius, e com isso ele anula o contato da água com o aço inoxidável em todas as partes internas do reservatório térmico, inclusive nos tubos. E com isso você passa a ter 5 anos de garantia exclusivamente contra a corrosão, certo? Hoje, de cada 10 reservatórios que a gente fabrica, Felipe, 3 ele sai com esse opcional, porque a qualidade da água no Brasil, infelizmente, ela tem piorado a cada ano que se passa. Na parte externa do reservatório térmico, a gente também aplica um revestimento vinílico, né, que é para proteger contra a maresia, né, contra a corrosão atmosférica. Então, tem regiões do Brasil que, quando se fala em reservatório térmico, só se trabalha com essa proteção para que você passe a ter uma vida útil maior. O cliente mais antigo que nós temos com esse produto foi uma rede hoteleira no interior de São Paulo, e onde havia um problema crítico com qualidade da água, né? Problema com água não é privilégio aí do litoral, no interior do Brasil a gente também convive muito com isso aí, e a gente só solucionou o problema com a aplicação desse produto, e isso já vão fazer 12 anos que o equipamento está instalado ali e nunca teve problema. Imagina.
Só a durabilidade de um produto. É isso aí. Então, assim, tudo isso são alternativas de solução. Daí, novamente, eu volto. A importância de você entender o perfil do teu cliente e entender as condições de instalação da edificação. Água é de poço artesiano, água é da rede pública. Nós estamos falando de uma residência no litoral, nós estamos falando de uma residência no interior do Brasil. Existe algum histórico de problema com qualidade da água ali? Tudo isso vai fazer a diferença na hora que você está especificando o produto, né, para melhor atender a necessidade do cliente. Você vê como é importante a parte de orçamento, né? Na empresa lá a gente... Nossa, ele preza bastante, né? A gente tem um especialista exclusivo que faz os orçamentos da empresa, que tem uma avaliação técnica alta para justamente pegar esses pontos que são diferenciais na hora da venda. Porque o que a gente considera lá? Uma coisa é você vender, outra coisa é o pós-venda, é a manutenção desse sistema, é como você vai lidar com o seu cliente depois de uma instalação, como você vai cuidar daquilo para ele, porque a gente sabe que em muitas das casas é o sonho das pessoas, né? E com o sonho a gente não pode brincar. E aí a Solis entra exatamente isso para dar segurança para o cliente, dar confiança de que o produto vai durar muito, né? Exatamente. A nossa ideia é que o aquecedor solar seja visto, percebido pelo cliente como um bem durável e não um consumível, um bem descartável que com 2, 3 anos ele tem que trocar. De forma alguma. O aquecedor solar é um bem durável e ele vai durar, ele vai acompanhar a vida útil da residência. O aquecedor solar da Solis é um equipamento para 30 anos. É até por isso que a gente trabalha com garantias mais altas do que a grande maioria do mercado. É quase o dobro, né? Exato. Dependendo do produto, passa do dobro. Passa do dobro. Passa do dobro, exatamente. Muito diferente. Essa que é a proposta. Então, é muito importante a gente cavar uma oportunidade de conversar com o cliente, né, para que ele consiga entender o diferencial do produto. E não é só o do produto, Felipe, ele entender também o diferencial da aba de aquecimento que está na ponta, né? A estrutura humana de profissionais treinados, capacitados, não só para fazer um correto dimensionamento, mas para especificar um produto adequadamente e garantir uma instalação profissional. Todo esse conjunto da obra, né, é que garante a satisfação do cliente. Agora, se você não tem uma oportunidade de conversar com ele para explicar, fica extremamente desafiador ele conseguir perceber e entender o valor agregado na sua solução, até porque ele é leigo, né? Então fica mais difícil. Falando um pouquinho sobre essa ajuda, né, que a Solis dá, eu queria aqui externar um pouquinho, que é o seguinte: recebemos lá um engenheiro de X construtora, né, um arquiteto, projetista, né, aquele cara que chega na decisão final de compra, né? A Solis tem me ajudado muito e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso na hora do orçamento, né? O Fausto, você, Léo, a gente está com uma obra no Espírito Santo, por exemplo, onde a gente vai explorar bastante ali a questão de reservatórios, questão de caldeiras, questões de placas, né? São 90 placas. E aí eu queria dividir com você isso, que a Solis tem me ajudado em relação à parte de orçamento. E aí o pessoal que tem aquele orçamento mais complexo, né? Que não sabe por onde começar, tanto a Abad quanto a Solis pode participar desse orçamento para você e você ficar totalmente seguro na hora de escolher o produto ou na hora da compra. Exatamente, né? Esse tipo de situação que você está descrevendo é o que a gente chama na Solis de obra de grande porte. Existem sistemas residenciais de alto padrão que, na verdade, são obras residenciais com requinte de obra de grande porte. A gente tem residências aí com 3 mil litros de água quente, né? Com 4 mil litros de água quente, com 2 mil litros de água quente. Mas aí também existe também as redes hoteleiras, hospitalares, todos necessitam de água quente. Esse segmento de obra de grande porte, ele representa hoje 25% do nosso faturamento. Nós temos uma engenharia de aplicação muito bem estruturada, experiente, de campo. Não é aquele time só de escritório, não, de campo, que está na frente de batalha, não, que acompanha a obra, que entrega o sistema, que discute com o time de engenharia do cliente, que desenvolve a solução com o parceiro, o ponto de venda, com a Abad, lá na ponta, no consumidor final. Aqui em Curitiba, inclusive, a gente tem alguns casos de sucesso bem bacana nesse sentido. E qual que é o segredo para que a gente não tenha dor de cabeça nesse segmento, que é um segmento realmente mais complexo, que exige mais engenharia, né? A gente, na etapa da pré-venda, a gente investe muito tempo
para desenvolver a solução para o cliente, né? Então a gente não avança se eu não tiver a oportunidade de estudar o projeto arquitetônico da edificação, de estudar o perfil de consumo de água quente da edificação. Se a obra já está em desenvolvimento, visitar a obra para entender melhor as condições ali de instalação. Com base nisso, a gente consegue construir uma solução. A solução nossa está dividida em 3 etapas. A gente tem um dimensionamento do sistema e nesse dimensionamento eu consigo também já estimar para o cliente qual é o nível de economia que a gente vai conseguir proporcionar para ele. Então ele consegue construir uma expectativa já na cabeça de economia. Tem uma outra etapa que a gente chama de estudo de inserção. O que é isso? É uma simulação de como que vai ficar esse sistema distribuído na arquitetura da edificação. E aí o cliente ele tem condição de avaliar se tem algum tipo de interferência estética ou algum tipo de interferência conflitante com outros itens da cobertura, né? E aí você tem tempo para poder debater, discutir e chegar a um consenso técnico que acomode os interesses ali de todo mundo. Só depois dessas 2 etapas consensuadas, aí que a gente vai para a parte de orçamento. Né, especificação técnica de produto e definimos o investimento. Então, dá mais trabalho? Dá. Só que para a gente dá uma segurança técnica tão grande, né, que o cliente percebe. Ele percebe que você investiu tempo para desenvolver a melhor solução para o projeto dele. Né? E para nós também dá uma tranquilidade muito grande, porque uma vez fechado com aquele cliente, o meu trabalho é só execução. Porque a etapa de pensar na solução já foi feita lá atrás. Né? É verdade que às vezes é ingrato também, porque você não ganha todas, né? Mas eu prefiro manter essa postura e ter a tranquilidade de passar uma solução segura para o cliente do que eu primeiro vender para depois pensar como é que eu vou atender. Né? Essa não é a postura da Solis. E aí acaba que no frigir dos ovos aí a gente percebe que a gente ganha muito mais do que a gente perde. E às vezes a gente não ganha na primeira oportunidade, mas lá na frente o cliente se arrepende, nos dá uma segunda oportunidade e aí vem. A gente tem construtoras, Felipe, que está com a gente no 6º empreendimento. A rede hoteleira tem no 6º empreendimento. Né? O construtor ele vai te medir antes da venda, no desenvolvimento da solução, na venda, ou seja, se você está entregando o que você prometeu, e no pós-venda, né? Quando você precisa de uma assistência, de uma manutenção, como é que você age? Se você é medido nessas 3 etapas e você é aprovado nas 3 etapas, dificilmente essa construtora ela vai deixar de trabalhar com você. A briga comercial ela sempre vai ter, isso aí não tem como fugir, mas dificilmente ela deixa de trabalhar contigo porque está ficando cada vez mais raro empresas que encantam, que atende com excelência nessas três etapas. E eu percebo claramente no nosso bate-papo, inclusive em bastidores, como isso é uma preocupação grande dentro da ABAD Aquecimento. Né? Eu queria te perguntar até, quando a gente fala da ABAD, né? A gente falou bastante da Solis, né? Agora vamos falar um pouquinho da nossa empresa, né? A visão de vocês que estão ali também junto com a gente, né? É uma empresa inovadora, lógico. O que a gente está fazendo aqui já é diferente por si só, mas como vocês enxergam, né? Sabem que precisa ter um ponto importante em Curitiba, né? Sabe que aqui as pessoas, né, são exigentes, né? Tem um alto índice de pessoas que moram aqui, mas trabalham em São Paulo, trabalham em Santa Catarina, trabalham em Porto Alegre, mas gostam da cidade, né? Que é uma cidade ecológica, então as pessoas gostam muito de morar aqui, né? Como é que é para vocês esse ponto, esse olhar, né, para a ABAD? Bom, vamos lá. Eu vou falar olhando aqui para você que tá assistindo esse vídeo aqui com a gente, pessoal. A ABAD Aquecimento para a Solis, ela tem o perfil ideal para atender o cliente de alto padrão. Ou seja, ela tem uma estrutura física e uma estrutura humana qualificada tecnicamente para proporcionar para você, arquiteto, engenheiro, construtor, instalador e você, consumidor final, um atendimento de especialista. Né? E aliado isso a um produto com qualidade diferenciada, a garantia do cliente é certeza, né? Não tem outra alternativa nesse sentido. Né? E eu não tenho dúvida que vocês já dominam o mercado,
e vocês transformarão o mercado. Vocês vão elevar o nível do mercado em pouco tempo, principalmente pela preocupação e pela visão que vocês têm de atendimento a cliente, né? E eu acho que aí é o ponto que a gente tem aí uma sintonia, uma sinergia muito grande, né? A gente acredita nos mesmos valores, né? Num princípio de atendimento, num posicionamento muito similar, né? E eu acho que isso acaba um fortalecendo o outro e quem ganha com isso na ponta é o consumidor final. Legal. Léo, a gente está chegando para o final aqui, mas eu queria fazer mais algumas perguntas para a gente encerrar todo o ciclo da conversa, né? Falamos de produto, falamos de dimensionamento, falamos um pouquinho sobre a Solis, a academia, os engenheiros, né? Agora eu preciso te perguntar sobre tendência, né? Qual a tendência do mercado da Solis? O que a Solis planeja nos próximos anos, né? O que ela vê de diferente para o consumidor, né? Bacana, bacana. Bom, uma primeira tendência, a gente já comentou aqui bastante, que é a gente percebe o sistema de aquecimento solar de alta pressão ganhando cada vez mais espaço nos projetos residenciais, em função do conforto que ele proporciona, né? O conforto de hotel 5 estrelas que ele proporciona para o consumidor final e também, Felipe, pela liberdade criativa que o sistema de alta pressão proporciona para o projetista. Ele não tem que se preocupar qual é a pressão de trabalho do metal sanitário que ele vai colocar no banheiro, que ele vai botar na pia da torneira gourmet, né? Porque o sistema de alta pressão ele será compatível com tudo isso. Então essa é uma primeira tendência, né? E eu não acredito que tenha volta. Na verdade, a tendência é caminhar por aí. Se você for na Europa, por exemplo, não existe sistema de aquecimento solar de baixa pressão. São todos de alta pressão. Né? Então o mercado brasileiro está amadurecendo na mesma direção que mercados mais maduros também caminham. Okay? Então essa é uma primeira tendência. A segunda, quando você fala de um sistema de alto padrão, naturalmente nós estamos falando de uma residência grande, uma residência maior. Isso significa que você tem uma tubulação de água quente distribuída nessa residência muito maior. E aí é importantíssimo que a gente desenvolva uma solução para um negócio chamado tempo de espera. O que é isso, Léo? Imagina a suíte master, onde mora o dono da casa, né? Só que a ducha do banheiro dele está a mais ou menos 20 metros de distância do sistema de aquecimento solar. Está longe ali do reservatório. Está longe do reservatório. É inadmissível que esse cliente, que esse usuário, ele espere 3 minutos para a água quente chegar. Você imagina ele abrindo a ducha e vai demorar volume de 3 água. minutos para a água quente chegar. Ele está desperdiçando água, fora o desconforto que é esse tipo de situação. Tá? Então faz parte do nosso pacote de soluções já entregar uma solução para ele nesse sentido. É o que a gente chama de anel de recirculação, onde você estuda o projeto de distribuição de água quente. Ou seja, eu não fico limitado ao meu projeto, que é o de geração de água quente. A gente estuda o projeto de distribuição e a gente identifica o ponto mais longe da distribuição e a gente traz uma tubulação de volta para o reservatório térmico com uma microbomba, uma bomba de baixíssima potência, 100 watts, né? Silenciosa, 350 watts, de 100, 120 watts, né? E automatizamos essa bomba com um termostato digital que permite, inclusive, programações horárias para que ela não fique ligando em horários que não é conveniente, ok? E com Você isso... consegue programar ali... Consegue programar. 6h30. Pois é, por 8. exemplo, se o hábito da casa, a gente toma banho de manhã cedo, toma um banho na hora do almoço para levar as crianças para a escola e à noite. Então eu vou programar, ó, se a água esfriar na tubulação, que a circulação aconteça das 5 da manhã até as 7, de meio-dia às 13, das 18 até as 20 horas, fora esse horário ela não recircula. Então, você não gasta energia desnecessariamente, né? Só recircula no horário que é conveniente e garante o conforto do cliente sem desperdiçar água. Com isso, o cliente vai abrir uma ducha e em 15 segundos, em 10 segundos, ele tem água quente. Então, isso hoje é uma grande dor do mercado, certo? E a gente atua muito forte para prevenir esse tipo de problema. Então essa é uma tendência. Sistema de alta pressão, banho de hotel 5 estrelas, sempre com anel de recirculação. Ou seja, isso é um opcional que a gente pede no reservatório térmico. Lá na Solis a gente chama de opcional 4. Então vou pedir o reservatório com opcional 4. Significa que ele já vai vir com uma espera para receber o anel de recirculação e garantir o conforto do cliente, né? Outra tendência muito forte que está acontecendo aí, principalmente nos últimos 3 anos, é a migração
do reservatório térmico horizontal para o reservatório vertical. Eu queria falar um negocinho bem bacana que eu achei um super 10. Eu visitei a FEICOM esse ano, né? 2025. Legal. Estive no stand de vocês. Sim. E eu vi um vídeo que chamou muita atenção. O que é? Nas construções novas, né? Você que está aí nessa parte da obra e está querendo desenhar o seu sistema de aquecimento, a Solis deu uma solução que eu achei muito bacana e eu não tinha visto em lugar nenhum, que é ter o sistema no piso térreo da casa, né? Numa área diferente do que é em cima lá do telhado ou ali perto da região do sótão, enfim. Eu queria que você explicasse essa solução que vocês colocaram na FEICOM, apresentaram lá e eu achei super 10. Sim. Então, isso é uma tendência que está acontecendo no mercado, né? O cliente ele está começando a migrar, o alto padrão, né? Ele está migrando do reservatório horizontal para o reservatório vertical e está migrando de você ter o sistema, o reservatório e seus periféricos instalados na laje e está trazendo tudo isso para uma casa de máquina térrea. Por que essa tendência está acontecendo e está ganhando força todo dia no Brasil? Então assim, para o pessoal que está assistindo, por que eu tenho que ter uma casa de máquina térrea? Vamos lá. Existem 4 razões para isso. A primeira delas, quando você tem uma casa de máquina térrea, risco de alagamento da laje, zero. Certo? Segunda grande vantagem que você tem de ter uma casa de máquina lá embaixo, facilidade para instalação e facilidade para manutenção. Você fica de pé numa casa de máquina, com ventilação adequada, com iluminação adequada. Para instalar fica muito mais fácil. Para dar manutenção, melhor ainda, né? Terceira vantagem, e essa é bem curiosa, bem interessante. Você não invade a privacidade da casa para ter o acesso ao sistema. Quando você tem uma casa de máquina térrea, normalmente ela está ao lado da área de serviço da casa. E quando você tem um sistema lá em cima, é muito comum você ter que subir para o segundo pavimento, acessar o corredor dos quartos para puxar um alçapão e ir até a laje. É meio que constrangedor, né? Você acessa a parte íntima da casa, né? E não é legal. Uma casa de máquina térrea não. Né? Você entra pela lateral, pelo corredor lateral, faz o que tem que fazer na casa de máquina e não invade a privacidade da casa. Né? E quarta vantagem, o reservatório horizontal, Felipe, ele tem uma eficiência energética melhor do que o reservatório vertical, ele tem uma eficiência energética melhor do que o horizontal, né? Porque ele consegue atingir níveis de temperaturas mais altas, né? Porque as faixas de temperatura dentro do reservatório, a área de contato de uma com a outra é menor, então eu consigo trabalhar com níveis de temperaturas mais altos e o cliente ganha com isso aí também. Então, esses pontos são importantes. Isso é uma tendência tão forte que nós vamos lançar agora em junho a linha residencial da Solis padronizada vertical. Mas como assim? Não tinha? A gente sempre fabricou o vertical, mas era uma quantidade tão pequena que a gente fazia customizado, conforme o projeto do cliente. Só que a demanda está crescendo tanto que para agilizar e ganhar eficiência fabril, vão ter uma linha específica. Vão ter uma linha padronizada de 200 a 1.000 litros e com 6 opcionais diferentes. Então você vai ter agilidade ali para poder, né, ter o seu reservatório vertical também. Então assim, o que a gente pode fazer para atender cada vez melhor o cliente de alto padrão, né, garantindo conforto, segurança e muita economia, a gente tem feito. É isso. Eu queria agradecer você, Leonardo, que está aqui com a gente hoje, né? O pessoal da Solis que veio direto de São Paulo para cá, para o podcast, e dizer que a empresa de vocês é sensacional, que os produtos são realmente diferentes dos demais e que a gente fica muito feliz e seguro quando sai uma venda lá com o reservatório da Solis, né? Bacana, Felipe. Eu agradeço a confiança da Abade Aquecimento, eu agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando e comecei dizendo e vou repetir, a gente se sente extremamente lisonjeado de estar participando desse movimento aqui com vocês, né? Eu acho que a gente tem aí uma identidade no posicionamento, então a gente só tem que agradecer e eu tenho certeza que não vai faltar esforço para a Solis fortalecer o trabalho de vocês e vocês vão agregar muito no mercado de aquecimento de Curitiba e toda a
região. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade, né, para dar um recado também aqui para o pessoal que está assistindo. Você que deseja conhecer um pouco mais sobre o sistema de aquecimento solar, a Solis mantém, né, Academia Solis Online. É uma plataforma digital, né, educacional. É a primeira plataforma digital educacional do Brasil para sistemas de aquecimento solar. E lá você vai encontrar cursos, né? Você que deseja ganhar um pouco mais de conhecimento no assunto, e até mesmo você que deseja se tornar um especialista no assunto, você vai encontrar na Academia Solis Online um conteúdo muito bacana nesse sentido. E uma outra novidade que eu vou falar aqui em primeira mão, Opa, coisa Felipe. boa. Primeira mão, isso aí não é... Nós lançaremos no dia 15 de julho de 2025, vamos salvar essa data 15 de julho através de uma live. Nós vamos lançar uma ferramenta no nosso site chamada Dimensolis 2.0. O que é? É uma versão atualizada de uma ferramenta para dimensionamento de sistema de aquecimento solar. Tudo que nós discutimos aqui você vai conseguir fazer na plataforma do site da Solis. Nossa, isso vai facilitar muito, né? Você vai conseguir modelar o nível de conforto do teu cliente, quantas pessoas, quantos banhos, qual o tempo de banho, qual a vazão do banho, qual a origem da água, qual o volume da banheira, onde mais eu tenho ponto de consumo. Ele já vai te entregar o dimensionamento do reservatório térmico e uma sugestão de especificação técnica de reservatório térmico. Você vai escolher, inclusive, a temperatura que você quer armazenar a água. Até isso. Até isso. Depois você vai poder escolher qual é o modelo de reservatório, de coletor solar que você quer trabalhar, e ele vai te sugerir a quantidade de reservatórios. Ou melhor, você vai escolher qual o tipo de coletor solar que você quer trabalhar, e ele vai te sugerir a quantidade de coletores solares. E no final, ele ainda te dá uma estimativa de economia se você vai trabalhar com apoio elétrico ou se você vai trabalhar com apoio a gás. Você consegue até comparar. Pô, se eu trabalhar com apoio a gás, qual que vai ficar o meu custo? E se eu mudar para elétrico, para quanto vai? Né? E o bacana também é que você vai conseguir imprimir esse arquivo, anexar ao teu orçamento, né? E apresentar uma solução mais completa para o teu cliente. Se você tem parceiros, arquitetos, engenheiros ou construtores, eles também vão passar a ter acesso para facilitar a vida deles aí no sistema. Então, o que a gente tem feito para profissionalizar, capacitar o mercado, a gente tem feito porque é fundamental para atender da melhor forma possível, com excelência, aí os nossos clientes. Legal, Leonardo. Obrigado. Maravilha, gente. Obrigado.